mas tudo é no tempo de Deus. Como ele disse nessa noite, o pastor Arne é um homem. A Bíblia Sagrada diz que quando Jonatas viu Davi, a sua alma se apegou a Davi. E alguns dos irmãos aqui, talvez eu já falei isso aqui, o pastor Arne é um homem que eu amo. Desde quando nós se conhecemos, e assim como Davi, né, e Jonatas tiveram uma grande amizade, nós tivemos no mesmo ministério, e o que eu louvo a Deus é que essa amizade continua. Eu quero dizer para o pastor Arno que ele está dentro do meu coração, mora e não paga aluguel. Amém? Glória a Deus. Fico feliz de estar mais uma vez ministrando e cultuando a Deus com os irmãos. Vejo muita cara nova, né? Mas também vejo os irmãos, né, daquele tempo. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. É bom, Deus! Tem que ver! É essa palavra do Senhor? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Ele diz assim: por aquele mesmo tempo, estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias do sábado. Havendo o prendido, o encerrou no cárcere, entregando 4 quartemos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias e guardado diante da porta, e soldados diante da porta guardava o cárcere. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz no cárcere, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta depressa. E caíram-lhe das mãos as candeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela sua graça. Podeis sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje à noite é culto de libertação, culto de cura, né? Assim? Glória a Deus. E tudo que nos aprisiona, tudo que nos limita, é uma prisão. Nessa noite eu quero pregar acerca de um tema: as 5 ordens de Deus na prisão. É bem verdade que nos encontramos nos dias atuais com pessoas aprisionadas na droga, no alcoolismo, na prostituição, ou seja, pessoas que precisam ser libertas, precisam de uma intervenção poderosa de Deus para
que as suas vidas forem mudadas. Nessa noite eu imagino que eu estou diante de pessoas que outrora viveram esse tipo de aprisionamento. Vocês estão diante de um homem que era aprisionado no álcool e na prostituição. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele com a sua mão poderosa arrancou a minha vida, daquela situação e me pôs sobre a rocha, assim como Ele fez com os demais. Porque Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é Deus sobre todas as coisas. E esse capítulo aqui é o capítulo da prisão. Nós vemos aqui que Herodes, ele, em uma tentativa de silenciar a igreja, de barrar a igreja, ele prende a Tiago. E a palavra de Deus disse que com a prisão de Tiago é condenado e morto à espada. E quando Herodes vê que isso agradou os judeus, ou seja, que esse ato de Herodes politicamente favoreceu a ele, então ele decidiu também mandar prender a Pedro. Ou seja, já tinha um apóstolo preso e já tinha sido morto. Agora ele pega não mais, não menos do que o pastor da igreja de Jerusalém e coloca atrás dos cárceres, em fim de silenciar, em fim de barrar, em fim de neutralizar a igreja. Mas o que Herodes não sabia é que nenhuma potência sobre essa terra poderá barrar a igreja, poderá barrar a noiva do Cordeiro de Deus, porque Cristo que está sobre ela está à frente, guiando, conduzindo em vitória. E a palavra de Deus disse que Herodes, ele coloca 16 soldados a aguardar a prisão de Pedro. Em nenhuma segurança máxima no nosso país exige tanta segurança para um homem como tinha o apóstolo Pedro. Um homem pescador, um homem que não tinha formação teológica e nem universitária, mas Herodes sabia que Pedro era uma potente arma nas mãos de Deus, que Pedro poderia, humanamente falando, não ser nada, mas nas mãos de Deus era um homem, era uma potência para despovoar o inferno e povoar o céu. Talvez você não tenha entendido as lutas e adversidades que têm se levantado contra a tua vida. Talvez você pode dizer: mas eu tenho seguido o caminho, eu tenho feito a vontade de Deus, mas eu tenho passado por situações que têm me limitado. O que eu quero te dizer nesta noite é que o diabo sabe o potencial que és tu nas mãos de Deus. Ele sabe quem você é, não sendo usado pela potente mão do soberano de Israel. 4 soldados. 2 soldados guardavam a porta e 2 soldados estavam dentro da cela guardando a Pedro. E não só os soldados, mas as suas mãos estavam algemadas. Em outras palavras, Herodes dizia: não pode brincar com essa gente, não podemos vacilar com esse povo. Talvez você se imagine que você não é nada, que você é um zero à esquerda, que você
sua expectativa, os seus sonhos, os seus projetos, mas eu venho nessa noite pela direção do Espírito Santo de Deus dizer a você que Deus está sentado no trono e Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. E nós observamos aqui, Pedro estava preso, Tiago foi preso e morreu. E a expectativa para Pedro era a mesma. Herodes já tinha anunciado na cidade que iria matar a Pedro. Herodes já tinha anunciado aos quatro cantos que Pedro, quando passasse a Páscoa, Pedro iria morrer também. Talvez por aí espalharam a notícia de que você iria parar, de que você iria se desviar, de que você não era mais crente. Mas eu quero te dizer nessa noite que os Herodes que espalhou aí a má notícia, dizendo que você tinha parado, que você tinha morrido, eu quero te dizer nessa noite que Deus está nesse lugar para dizer que Ele está no controle de toda a situação. Pedro estava na prisão. Talvez você já viu um prisioneiro ser condenado à morte. Ele não dorme, foge de um sonho. Se imagine se você estivesse preso e soubesse que no outro dia você iria morrer. Talvez você estivesse comendo as unhas. Mas a palavra de Deus diz que Pedro estava dormindo. A palavra de Deus diz: deitei deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Pedro se lembra da promessa que o Senhor Jesus tinha feito a ele. Pedro sabia que iria envelhecer, que só iria partir desta terra quando chegasse o tempo em que Deus tinha determinado. E Pedro sabia que aquela prisão não iria minar, não iria destruir a promessa que Deus tinha feito a ele. O que eu quero te dizer nessa noite é que não importa a situação em que você venha passando, ou que você esteja passando, essa prisão, esse limite, ele não vai destruir a promessa que Deus fez a teu respeito, a tua vida. O Senhor Jesus, ele disse a Jeremias: Jeremias, o que tu vê? E Jeremias disse: eu vejo a vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Mas nessa noite, quando Herodes pensava que iria destruir a Pedro, o anjo do Senhor desce na prisão. Se você observar na sua Bíblia, essa palavra aí não está um anjo, está o anjo. Existe aí uma diferença. Quando a Bíblia fala em um anjo, é qualquer anjo que venha a serviço do céu, às ordens de Deus. Mas quando a Bíblia fala o anjo, não é um anjo, mas é o próprio Deus em teofania, que teo quer dizer teofania, aparição. O próprio Deus desceu na prisão de forma teofânica para libertar a Pedro, para soltar a Pedro, para colocar Pedro em liberdade. O que eu quero te dizer nessa noite é que talvez
ministrar a seu servo, mas existe situação de que não vem um anjo, mas é o próprio Deus que se manifesta na nossa vida para nos conduzir à vitória, para nos conduzir à E a primeira ordem na prisão, dentro da prisão, foi essa: levanta, levanta. A primeira ordem que Deus deu a Pedro foi essa: levanta. Pedro não estava caído, mas Pedro estava deitado. Talvez você já passou ou passa por situação em que você chegou para você mesmo e disse: não adianta mais lutar, não adianta mais buscar, eu vou parar, eu vou me sentar e vou aguardar a vontade de Deus. A palavra e a palavra de Deus para a tua vida é: levanta, toma uma posição, toma uma postura, porque o Senhor é contigo, o Senhor está contigo para te conduzir aonde quer que Ele andar, andarás contigo. Toma uma posição. A palavra de Deus diz no livro do profeta Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. A ordem de Deus para a sua igreja, a ordem de Deus para seu povo é que tome uma posição para que fique de pé diante dele, porque Ele é Senhor, Ele é Salvador. Levanta o que, irmão? Levanta o ânimo, levanta os sonhos, levanta os projetos, toma uma atitude, toma uma posição, que Deus é contigo, o Senhor está à tua frente. Levanta. E Pedro se levantou, e quando Pedro se levanta, as algemas caem de suas mãos. O que eu quero te dizer nesta noite: você pode dizer: ah, mas não adianta, os meus sonhos já estão frustrados, os limites que foram colocados sobre mim são grandes. Eu quero te dizer que se você tomar uma posição, se você ouvir a voz de Deus, o poder de Deus entra em ação para mudar o rumo e o quadro da situação. A segunda ordem de Deus para Pedro na prisão: coloca, cinge-te. Cingir, os judeus, eles usavam uma roupa larga, e os homens usavam um cinto que prendia a roupa. E o cinto na cultura judaica é muito importante, porque cinto fala de honra, cinto fala de nome. O judeu jamais sairia de casa sem o cinto, porque o judeu, um homem sem cinto é um homem sem nome, um homem sem cinto é um homem sem honra. E Herodes, a prisão, tinha tirado de Pedro o seu cinto, e Deus estava dizendo: pega de volta. Talvez você já passou por situações em que você diz: eu não tenho mais nome. Talvez o diabo tentou manchar a tua honra, a tua reputação, destruir o teu nome. E eu sempre digo uma coisa: cuida da tua piedade, que Deus cuidará da tua reputação. Aleluia! Pedro estava na prisão, e Herodes disse: eu consegui tirar o seu nome, o apóstolo agora é um prisioneiro, o homem de Deus agora está no cárcere.
morte. Eita glória! Fala, Deus! Talvez falaram isso a teu respeito. Vai coisar, vai coisar. Senhor, Aleluia. Aleluia. Senhor. E a palavra de Deus me leva ao filho pródigo, que saiu da casa do seu pai. E longe, em uma terra distante, vem uma fome sobre a terra e ele passa por adversidade e ele se lembra da casa do pai. Aleluia. Senhor, Senhor. E quando ele chega, o seu pai o recebe, o abraça e o beija. O nosso irmão falou nessa noite aqui acerca do nome, em que o pastor disse: você é minha ovelha e eu não aceito falar de você. A palavra de Deus diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo disse: quem nos condenará, se é Cristo Jesus que antes morreu e ressuscitou, está sentado à direita de Deus. É Deus que o justifica. Se eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, se Deus decidiu te justificar, se Deus decidiu falar coisa boa a teu respeito, o que será que o inferno poderá fazer diante da potente mão de Deus? O livro do profeta Isaías diz: operando eu, quem impedirá? É Deus que nos justifica, é Deus que nos ampara, é Deus que nos sustenta. E Deus estava dizendo: coloca o cinto. Meu Deus, né? Porque, irmãos, o judeu colocar o cinto queria dizer algumas coisas. Primeira, é que quando se colocava o cinto, o homem estava preparado para o serviço, ou para a guerra, ou para uma missão. E Deus estava dizendo: Pedro, Herodes tirou o cinto, mas você vai sair daqui com nome, você vai sair dessa prisão com honra, você vai sair dessa prisão para a missão, você vai sair dessa prisão para a guerra, você vai sair dessa missão para trabalhar, porque você é grande e são poucos ceifeiros. Pedro sai. Meu Deus. A terceira ordem: coloca a sandália nos teus pés. Sandália, porque Pedro estava descalço. O Espírito Santo me deu uma revelação acerca desta palavra. Quando nós estamos descalços, eu sempre gosto. Quando eu chego em casa, eu pouco uso chinelo, eu fico descalço. Porque eu gosto de ficar descalço em casa. Mas uma pessoa descalça, você sabe mais do que eu, que nós andamos descalços dentro da nossa casa. Mas nós não aguentamos ir a uma distância longe. Uma pessoa descalça, ela anda, ela não é impedida de andar, mas a sua caminhada é limitada. Em outras palavras, quando Herodes tira a sandália de Pedro, ele estava dizendo: o teu ministério parou, a tua chamada está limitada, a tua chamada, Pedro, está estacionada. Meu Deus. Só que Deus entra naquela prisão e diz: eu estou devolvendo a tua sandália, porque o caminho é longo, a jornada é longa, a tua chamada é longa sobre essa terra. É o Senhor que garante. Aleluia, Deus. A palavra de Deus, Santo, santo é teu nome.
Elias no rio, à beira do rio, ele pede a morte, e ele diz: Senhor, me mata, porque eu não sou melhor do que os meus irmãos, porque só eu sobrei. E a palavra de Deus diz que quando Elias fala isso, ele dorme. Como é que um homem quer morrer e vai dormir? E quando ele acorda, ou melhor, um anjo desperta, dizendo: levanta, Elias, come, porque o caminho é longo. Em outras palavras, Deus estava dizendo: se alimente, Elias, porque a tua jornada vai ser cumprida sobre esta terra, o teu ministério vai ser longo sobre esta terra. Deus te chamou para uma grande obra, Ele conta com você para esta obra, e esta obra é longa. Desse jeito. Ele sai, e ele que sai com a sandália nos pés. Deus nessa noite está te dando sandália. Deus está dizendo que o teu ministério, que a tua chamada é longa sobre essa terra, e que o inferno não vai limitar, o inferno e nem o mundo irá barrar a tua chamada, porque quem te chamou foi Deus. Glória a Deus. Aguarde ordem de Deus na prisão. Verdade, meu Deus. Toma a tua capa e joga sobre as costas. Talvez você já ouviu falar sobre pregações sobre as capas, né? Mas eu não quero falar aqui sobre a simbologia da capa. Eu quero falar sobre o detalhe que Deus mandou Pedro fazer. É bem verdade que alguns pregadores dizem que capa quer dizer paletó, mas eu quero me deter apenas num detalhe que Deus manda Pedro fazer: jogar sobre as costas. Porque, irmãos, nós enxergamos muito bem, não é assim? É bem verdade que às vezes precisamos do auxílio de um óculos para poder ver melhor. Nós vemos. Tudo que vem à nossa frente nós vemos. Agora, quando é atrás de nós, as nossas costas, não podemos enxergar, não podemos visualizar. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Pedro: Pedro, coloca a capa sobre as costas, porque à frente tu está vendo, mas por trás, Pedro, é eu que te protejo, por trás é eu que te guardo. Como foi lido nesta noite: toda língua que falar contra ti, tu a condenará em juízo. Aleluia, Deus. Quem é que pode se livrar de uma calúnia? Quem é que pode se livrar de um falso? Quem é que pode se livrar de uma má reputação? Meu Deus, verdade. Eu vou falar. Às vezes nós nos decepcionamos com pessoas. Às vezes as pessoas que nos abraçam, que dizem que está conosco, e na nossa frente está como os soldados de Davi: estamos contigo para o que der e vier. Mas no primeiro ato de prova e de luta, foge e abandona. A palavra de Deus disse que Pedro, quando Jesus estava anunciando a sua morte, ele disse: jamais, Senhor, isso não acontecerá, porque eu, Senhor, estou contigo. Em outras palavras,
essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu tem me negado. E Pedro 3 vezes nega o Senhor Jesus. Irmãos, tem pessoas que nos abraçam, né? Com um abraço de tamanduá. Quem acha que aqui tem uns caçadores, né? Glória a Deus. Você já viu um tamanduá abraçando? Ele abraça, mas ele enfia as unhas nas costas. E Deus estava dizendo: Pedro, meu filho, coloca a capa sobre as costas, Pedro, se reveste, porque o meu revestimento te protegerá das falsas perseguições que te levantaram. Aleluia, Deus, glória. Nós não podemos nos livrar, mas Deus nos livra. Ele nos sustenta, Ele nos protege. É verdade. Há quem diga que jogar um boato, sujar o nome de alguém, é como jogar um travesseiro de penas ou um saco de penas sobre um monte. Você nunca colherá todas as penas, sempre vai ficar uma voando. Mas eu quero te dizer nessa noite, Aleluia. que a capa de Deus, Aleluia. o revestimento, o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Glória a Deus. Guardar de todo ataque que venha Aleluia. por trás para te destruir, porque o Senhor conhece aqueles que é seu, o Senhor conhece aqueles que o amam. Joga a capa nas costas. E eu te digo nesta noite, quando lhe caluniarem, quando defamarem, você não tente se justificar. Deus é quem te justifica. Deus é quem entra na batalha. Deus mostra para o inferno que Ele está contigo todos os dias até a consumação dos Aleluia, Deus. Chegou uma pessoa para mim e disse assim: eu ouvi muitas coisas a seu respeito. Eu disse: que coisa era? Eu disse: algumas eram boas, outras eram ruins. Aí eu disse assim: as ruins que você ouviram era de mim mesmo, porque eu não valo nada. Eu sou um pecador que carece da graça e da misericórdia de Deus. E as coisas boas que você ouviram não são minhas, mas é do próprio Deus, porque Ele é que está em mim. E a pessoa disse assim: mas eu quero dizer para o Senhor que eu passei a observar o Senhor e nada era verdade. Irmãos, quando nós cuidamos da nossa piedade, Deus cuida da nossa reputação. A quinta ordem, É verdade. Deus disse a Pedro: segue-me. Irmãos, cingir com o cinto, se levantar, cingir com o cinto, ou seja, ter nome e autoridade.
chegou para ele e disse: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele disse: o que está escrito na lei? Como tu a interpreta? Ele disse: não matarás, não adulterarás, não roubarás. E ele disse: tudo isso eu faço desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Aí Jesus olha para ele, a Bíblia diz que Jesus o ama. E Jesus disse: mais uma coisa te falo. Pega tudo que tu tens e vende e distribui para os pobres. E depois vem e me segue e terás um tesouro no céu. E aquele jovem saiu triste, saiu cabisbaixo, porque era homem de grande propriedade. Verdade. É preciso seguir Jesus. Seguir é andar no caminho que ele andou, trilhar os passos que ele trilhou. E para nós termos uma vida completamente de liberdade na presença de Deus, é preciso seguir os passos de Jesus. A palavra de Deus diz lá em 1 João: aquele que o conhece, aquele que diz que o conhece, deve andar como ele andou. Eu quero te dizer nesta noite que Pedro saiu da prisão. Saiu da prisão com cinto, saiu da prisão com sandália, saiu da prisão com a capa e saiu seguindo o Senhor para fazer a obra dele sobre essa terra. Um homem que outrora tinha negado ele 3 vezes, chega a velhice, chega o dia da sua morte. E quando foram crucificar a ele, ele disse assim: eu não aceito morrer como meu Senhor morreu, me crucifiquem de cabeça para baixo. O homem que tinha fugido com medo da morte, na sua velhice agora se rende à vontade daquele que criou todas as coisas, dizendo: eu não sou digno de morrer, de ter uma morte como ele morreu, mas eu sou apenas servo. Eu quero te dizer nessa noite: seguir os passos de Jesus, ter uma vida plena sobre essa terra, cingindo os lombos com cinto, calçar os pés com a sandália da chamada longa, viver sobre essa terra protegido pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela potente mão de Deus, e seguir os passos de Jesus nos levará ao céu de glória, nos levará em que o apóstolo Paulo disse: o que o olho não viu e não desceu ao coração é aquilo que Deus tem preparado para o que o ama. Imagine o melhor lugar do universo, imagine o melhor lugar de gozo, de paz, de alegria, de tranquilidade. Imagine, saiba de uma coisa, que a sua imaginação não alcançará aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, que Deus tem preparado para ti. Pastor, fui encerrar. Caminhe na presença de Deus, Viu? esteja na presença de Deus. Quando Pedro chega, os irmãos orando não acreditam que era ele, mas era ele. E quando ele entra na casa, ele conta como o Senhor o livrou. Eu quero te dizer nessa noite, que você está aqui, você foi liberto. Outrora, lá onde você se encontrava, você não tinha nome, então você não tinha mais honra. Você talvez poderia dizer: ó, chegou o meu fim, os meus passos acabaram, não, daqui não tem mais saída. Mas você está
passos de Jesus. Mas você está aqui para testemunhar o que Ele tem feito na tua vida, de como Ele te libertou, de como Ele transformou a tua vida. E para isso, o Senhor Jesus disse: eu vos escolhi e vos nomeei para que dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.